Amiga, aquele beijo, amigo, aquele abraço. Ontem nós recebemos aquela triste notícia das duas meninas, inclusive de nomes parecidos, Isabela e Isabelle, de 18 anos, que morreram em São Caetano do Sul, depois de serem atropeladas e projetadas por 50 metros. Eu até pensei o seguinte, puxa vida, elas atravessaram no semáforo vermelho para elas, provavelmente o motorista não deve ficar preso. Diferente do que eu estava imaginando, a justiça manteve a prisão e ele vai responder pelo crime preso. E ontem a Ana argumentou uma coisa comigo que hoje ficou mais clara. E quando o motorista ele vem acima da velocidade em determinada via, essas outras coisas se anulam. Por exemplo, o fato delas terem atravessado mesmo na faixa de pedestre com o semáforo vermelho para elas, se anula. E é aí que entra o entendimento da justiça, pelo seguinte, que se ele vem dentro de uma velocidade coerente, normal, limite para a via, mesmo as duas desavisadas ou ali desatentas, atravessando com o semáforo vermelho, ele teria a condição de jogar o carro para um lado ou pelo menos frear. Ou atingi-las e não matá-las. Exatamente. Quando você vem em alta velocidade, essas coisas todas ficam de lado ou são anuladas. Essa possibilidade, por exemplo, dele colocar ali na versão dele ou no argumento dele de que elas atravessaram no semáforo vermelho. Então é importante que se diga isso. A velocidade excessiva, assim como a bebida, te coloca numa situação como essa, te colocando numa possibilidade de responder com o dolo eventual, quando você não quer matar, mas assume que algo de muito ruim, inclusive uma morte, pode acontecer, Ana. Sem contar que ele já era um motorista com muitos pontos na CNH, mais de 70, né? E estava dirigindo porque estava recorrendo e a lei permite que você não seja condenado antes que o recurso se esgote. Né? Então ele estava recorrendo de algumas multas, mas enfim, estava em altíssima velocidade, matou essas duas jovens que estavam para ser enterradas hoje. Eu acredito que a cerimônia já aconteceu, inclusive. A Kelly Dias está aqui com a gente para falar exatamente sobre isso. Kelly, tudo bem? Boa tarde. Oi, Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você também, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Exatamente. A cerimônia de sepultamento foi realizada às 10 horas da manhã no Cemitério Municipal da Saudade, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Os corpos das duas amigas foram sepultados lado a lado. A cerimônia ela foi fechada para a imprensa, mas os familiares conversaram com a gente e falaram principalmente sobre essa situação até que o Joel colocou aí. Mesmo que as meninas estivessem passando ali no semáforo vermelho para a travessia, né? O motorista, se tivesse em baixa velocidade, na velocidade limite ali da via, que é de 60 por hora, com certeza seria diferente, ele conseguiria desviar delas e elas conseguiriam ter visto ele, pelo menos, né? A gente vê que elas, no momento que atravessam, elas sequer conseguem olhar, porque tudo é muito rápido, a pancada é muito forte e elas são arremessadas a 50 metros à frente, né? A gente tem a informação também de que a polícia está ainda aguardando, né, procurando imagens de câmeras de segurança que possam mostrar que ele estava de fato praticando racha ali, porque de acordo com a delegada, o carro dele, aquele Honda Civic, era modificado, viu? Virou um carro turbo. Ele tinha já acessórios ali que davam mais potência para ele. A perícia ainda, o resultado da perícia ainda não saiu em relação à quantidade, a qual a velocidade que ele estava trafegando na via, mas é claro pelas imagens que ele estava muito acima daquela velocidade de acordo com a polícia. Agora resta saber se ele vai responder também pelo crime de racha, que é um crime diferente. Até de acordo com a polícia, quando resulta em morte, ele pode pegar até 10 anos de cadeia só pelo crime do racha. Então, o Onix branco, que de acordo com testemunhas teria praticado um racha junto com ele a quilômetros mais atrás, ainda está sendo procurado, assim como essas imagens de câmera de segurança, porque por enquanto apenas as provas testemunhais. E então, por enquanto, ele está respondendo atrás das grades por homicídio com dolo eventual por causa do excesso de velocidade. Lembrando que ele já tinha, então, 71 pontos na carteira. Nessa segunda-feira agora, iria ter a carteira suspensa, né, o direito de dirigir suspenso, e ele já tinha 12 multas, sendo 7 por excesso de velocidade. E isso conta muito aí para a polícia, para o juiz, na hora de manter essa prisão. Joel, Ana.
É uma lástima, né? Você vê uma atitude impensada, uma irresponsabilidade de um cara como esse. Destrói totalmente duas famílias. Ontem eu ouvi a mãe, acho que da Isabela, falar em uma reportagem lá, meu Deus do céu, dizendo que a menina era animada, era a alegria da família, estava comemorando o primeiro emprego. Isso. Como é que tudo isso se desfaz? Como é que tudo isso evapora Piscar de olhos, em uma né? pisada de acelerador? Gente, esses casos trágicos, eles têm que servir de exemplo, viu? Você aí que tem mania de acelerar o carro, acelerar mais do que deveria, por favor, muito cuidado com isso. Cuidado para não destruir a sua vida, destruir a vida das pessoas que você gosta e destruir as vidas de tantas outras pessoas, de tantas outras famílias, como as duas famílias, a da Isabela e da Isabelle também. Kelly Dias, querida, muito obrigado, um bom final de semana para você, um abraço. Obrigada, viu? Obrigada, um bom fim de semana para vocês também, gente. Até mais, Joel. Até,